Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Cabelo de pomba beba, que nem fala solo. Como é que vocês estão? Deixa eu abaixar o sonzinho aqui. Gente, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Estamos aqui, logicamente, para dar continuidade aí à nossa playlist O Evangelho no Lar, como vocês bem sabem. E hoje aconteceu uma coisa bem interessante, viu? Que eu queria compartilhar já de cara com vocês. Eu toco acordeon, né? Tô aprendendo esse processo de tocar acordeon um pouquinho. E estava fazendo uns exercícios e eu já havia percebido aí alguns dias, alguns meses na verdade, que tem uma determinada tipo de nota musical, que o Giló, o meu gato de estimação, fica muito incomodado. E essa mesma nota, quando eu fico tocando, fazendo exercícios nela, e isso aconteceu hoje porque eu estava fazendo exercício em cima da região onde eu ficava meio que forçado a tocar essa nota o tempo inteiro, né? E eu percebi que todas as vezes que eu começava a tocar no agudinho, me dava muito sono. E obviamente eu achava que sempre é porque eu estava cansado e não sei o que, biriri bororó. E hoje eu fiquei fazendo um exercício, estava super bem animado, não sei o que lá e tal, né, ativo. E aí lá pelas tantas eu comecei a fazer um exercício de escala numa região, é claro, que eu tinha que tocar essas notas. E aí eu percebi que foi me dando um sono e eu apaguei. Aí beleza, quase dormi. Passou um tempo, né, aí eu falei, não tá me dando sono, preciso voltar a estudar, não sei o que lá, né. E aí eu fui fazer outro tipo de exercício, beleza, despertei, fiquei, beriri, daí a pouco eu voltei de novo naquele exercício. Quando eu voltei no exercício, me deu um sono muito grande de novo. E enfim, isso abriu para mim um precedente para eu começar a pesquisar, né, que tipo de nota é exatamente, não a frequência em si, mas ver se existe alguma desafinação, alguma coisa do tipo, para que esteja gerando nessa nota específica, né, nesse grupo de notas específicas, alguma frequência que me afete, e pesquisar obviamente na internet informações a respeito, né? Porque tudo é vibração, tudo é onda, e essa onda tá fazendo esse tipo de efeito em mim, é uma coisa a se pesquisar, né? Achei muito interessante, queria compartilhar isso com vocês já de cara, porque é assim, não foi eventualmente, sempre isso acontece. E aí eu falei, puxa, isso é uma coisa interessante, né? Mas enfim, nós estamos aqui para nós darmos continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar, e como vocês sabem, isso aqui é uma proposição espírita, né? Ou seja, a gente parte do pressuposto que rezar para a espiritualidade em casa, né, configura essa proposição espírita do Evangelho no Lar, e por conta disso a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo como livro base. A gente usa também, tem lido esse livro aqui, que tem sido uma pancada atrás da outra, né, que é o Cirurgia Moral, e que eu preciso detalhar melhor, que uma psicografia do João Nunes Maia pelo espírito do Lancelin. E o Lancelin, ele é um espírito que ele é muito científico, ele é muito, né, ele é um espírito que esclarece muita coisa, assim, tem um cunho científico, né, nas coisas. Não é tão, não romantiza tanto, né? E esse outro livrinho aqui que a gente usa também é um livro do Sri Prem Baba, né? Aqui sim, um livro do Sri Prem Baba, Flor do Dia, que tem também umas reflexões a respeito de comportamento e tal, que eu acho importante incluir aqui no nosso processo de prece aqui. Como vocês também já sabem, a gente sempre faz 8 minutos de respiração, que é pra gente se desconectar do dia comum, né? O dia
do corpo físico, vamos chamar assim, porque a gente praticamente vive para cuidar do corpo físico, né? Então é bom que a gente faça esse processo de meditação, de respiração, para que a gente tenha condição de se descolar dessas energias mais densas do dia, né? Hoje, como eu estava entrando nesse meio, quase um sonambulismo, assim, por causa desses exercícios que eu estava fazendo nessa região, eu comecei a ver uma tonelada de imagem muito vívida assim na minha cabeça, e que eu fiquei imaginando que provavelmente isso é a minha psicosfera. Eu comecei de algum jeito a interpretar, porque assim foi uma avalanche de imagens, uma não tem nada a ver com a outra, e aí eu fiquei imaginando, nossa, será que isso é a minha psicosfera? E aí eu fiquei verdadeiramente preocupado, porque umas coisas absurdas assim, nada a ver. Enfim, pesquisas serão necessárias e eu vou começar a fazer essas pesquisas para tentar descobrir, e se eu descobrir alguma coisa eu vou comentar com vocês, né, no sentido de compartilhar com vocês, tá bom? Bom, então é isso. Meu Deus, o mundo tá acabando aqui em mensagem, viu? Tudo bem, então vamos lá. Como é que a gente respira? A gente respira assim, ó. A gente faz essa respiração em 3 etapas. Então a gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar e pausa. Aí inspira até encher completamente os pulmões. Pausa. E aí a gente solta lentamente. E quando a gente solta, a gente imagina uma fumaça branca, uma energia saindo da gente, né? Uma energia branca saindo da gente. Isso obviamente vai ajudar a gente a fazer uma exteriorização energética, ou seja, jogar essas energias mais densas que nós acumulamos durante o dia, né? E obviamente isso é bom para a gente se utilizar um pouco, já que a gente vai fazer uma prece daqui a pouquinho, tá bom? Após esses 8 minutos de respiração, que eu vou marcar aqui no relógio, aí então eu chamo vocês para a gente começar efetivamente a evocação dos nossos bons amigos, e a partir disso então as leituras, que acredito serão edificantes do dia de hoje. Os gatos agitados. Os gatos não, a Mima está agitada, o Giló está meditando aqui do meu lado. Ele gosta desse tipo de música, enfim. A música que nós estamos ouvindo é Mindful, dos Simpson, que está no site Upbeat, vai estar na descrição do vídeo aqui logo abaixo, para vocês ouvirem depois, tá bom? Vamos lá então. Então marcando.
Muito bem, muito bem. Estamos aí, né? Então agora a gente pode começar efetivamente aí a invocação dos nossos bons amigos para que a gente possa começar a prece, né? Então nós pedimos humildemente a partir de agora que os bons amigos espirituais estejam conosco, ajudando-nos a interpretar adequadamente as leituras do dia de hoje. Que seja um momento de vibração positiva e paz, de limpeza energética, de harmonia, de espiritualização, de boa vibração. Que cada um desses amigos aqui presentes possam nos ajudar, trazendo-nos um pouco de tranquilidade durante a nossa prece, principalmente colaborando com as nossas vibrações. Que vós, os bons espíritos, protejam esse momento, nos ajudem na escolha das leituras do dia de hoje e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A Beneficência, página 153. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará nesse mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são abaladas nem pelo remorso nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos e que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão, pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando, como representantes da divindade, da alegria e das pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções, quando vedes subitamente essas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e respeitavam essas palavras. Gritavam e repetiam estas palavras que penetravam como punhais agudos no seu coração maternal. Estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas impressões daqueles que encontra a alegria onde no momento anterior só havia desespero. Entendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos? Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequenos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade.
Praticando-te terão prazeres infinitos no futuro, e durante o seu exílio na terra tu serás a tua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de alegria que senti na terra. Que os meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai o olhar abaixo de vós e vedes quanta miséria há de aliviar, quantos pobres, crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os amparar, e na morte vos fechar os olhos. Quanto bem há ser feito! Não vos lamenteis, mas pelo contrário agradecei a Deus e distribuí sem limites, à vontade, vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos que, pobres dos bens deste mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Colhereis na terra alegrias muito doces, e mais tarde apenas Deus o sabe. Eu gosto muito dessa leitura porque não tem nenhuma magia, não tem nenhum misticismo, é apenas... Nossa, minha orelha como tá vermelha, meu Deus do céu, o que aconteceu, ó? Enfim. Gente, elas estavam queimando, olha que loucura. Tá doido. Bom, o que eu vou comentar aqui com vocês, que é uma coisa que não precisava comentar, mas eu vou comentar porque é o seguinte: eu já perdi a minha mãe, já perdi meu pai, né? Quer dizer, perdi não, eles mudaram de plano, né? Estão no outro plano aí. E eu me lembro que minha mãe era uma pessoa que era muito estranha. Estranha, eu vou dizer, porque eu não a compreendia, e até hoje mesmo, se ela estivesse por aí ainda, tenho certeza que não compreenderia algumas coisas que ela fazia, e que obviamente, apesar dos filhos não concordarem, ficam como exemplo e efetivamente acabam mudando a nossa vida para sempre. Eu me lembro que eu já não morava mais na minha cidade natal, e vez por outra, quando eu ia visitar minha mãe, a gente tinha algumas surpresas. Minha mãe era um tipo de pessoa que qualquer pessoa que viesse à porta da casa dela, ela ajudaria. Mas ela não era aquela pessoa que, vamos dizer assim, ai, que pessoa caridosa. Minha mãe não era essa pessoa. Mas a minha mãe acho que tinha um feeling para esse tipo de coisa, porque minha mãe sempre ajudava as pessoas, sempre. E tem até uma curiosidade que lá no bairro onde a gente mora, era um bairro novo na época, e todas as casas do bairro já tinham sido assaltadas mais de uma vez. A casa da minha mãe, ela saía de casa e não fechava nem a janela, ela deixava a janela aberta. O vitrô da sala sempre ficava aberto, ela só saía, encostava o portão e saía, ia para o banco, ia para qualquer lugar. E nunca assaltaram a casa dos meus pais, nunca. Mas era assim, chegou qualquer pessoa lá, às vezes pessoa de má índole mesmo, a gente maloqueira, gente. Sabe, você via que era gente que estava roubando ali na rua de trás. E aí ela em casa pedia alguma coisa, ela dava, tem comida, beriri, bororó. E aí de vez em quando ela descobria que essa pessoa estava de má índole, tipo assim, ela dava um pacote de macarrão, o cara pegava o pacote de macarrão, ou sei lá, qualquer coisa que tivesse em casa, e essa pessoa ia na rua de trás e trocava por droga, enfim, que tinha o pessoal da mercearia lá que pegava as coisas, né, os pacotes fechados de qualquer coisa, um sabonete, qualquer coisa que minha mãe doasse, e aí o cara dava dinheiro, e com o dinheiro eles iam lá e faziam o que eles queriam, né? Compravam droga, compravam bebida, enfim.
E aí minha mãe, com o tempo, ela acabou aprendendo que não se dava nada de pacote fechado. Então minha mãe, tudo que ela ia ajudar as pessoas, ela abria os pacotes dela. Abria os pacotes e dava um macarrão aberto, uma farinha aberta, um arroz aberto, um feijão aberto, né? Porque isso estragava o esquema se o cara quisesse perder. E ao mesmo tempo ela não ficava mal assim com as pessoas que iam pedir coisa lá, porque ela tinha ajudado de fato, né? Mas minha mãe também viu muitas cenas das pessoas pegarem as coisas da mão dela e jogar no chão, na cara dela, assim, na maior. E aí a minha mãe, que não era santa nem nada, ela soltava os cachorros em cima, falava um monte e tá tudo certo, mas ela sempre ajudou. E eu tô pontuando desse jeito só pra vocês saberem que não tem esse falso ar de santidade, sabe? Era uma pessoa normal que ela falava, não, vou ajudar, e beleza, berigo. E uma vez eu cheguei em casa visitando minha mãe e eu vi que tinha um casal de velhinhos dentro de casa. E a minha mãe dava comida pra eles no prato, eles, né, pegavam os nossos pratos, os nossos talheres, dava comida pra eles dentro de casa. E eles, muito acanhados, muito simples, eles se sentavam na garagem de casa, ó. E, enfim, minha mãe... E aquilo deixava a gente absurdado, assustado. Porque eram pessoas sujas, eram pessoas que não conseguiam tomar banho direito, e era um negócio que a gente fala assim, meu Deus do céu, por que dá compartilha os nossos pratos com eles? Né? Minha mãe fazia isso. Não adiantava brigar com a minha mãe, que não sei o que, ela não tinha jeito. Minha mãe fazia isso. E a gente queria morrer com isso. E a gente ficou brigando com a minha mãe muito tempo por causa desse casal que sempre aparecia lá em casa e eles vinham com a carriola, esses carrinhos de pedreiro. Minha mãe botava um monte de coisa lá dentro. Botava arroz, botava feijão, botava farinha, botava se tivesse uma batata colocada, se tivesse... Enfim. E a gente sempre desconfiado, achando que essas pessoas elas tinham uma índole e que obviamente iam se aproveitar da situação. Anos mais tarde a gente descobriu que esse casal, que já faleceu também, eles eram casados, né? Obviamente, eles moravam numa casa cedida por um fazendeiro que era ex-patrão deles. E eles não recebiam aposentadorias, eles tinham mais de 75 anos, eles não recebiam aposentadoria porque eles não sabiam nem ler nem escrever. E aí um belo dia a gente acabou descobrindo onde eles moravam e, enfim, as coisas mudaram. E o meu irmão, né, tinha carro, ele ia até a cidade vizinha, que era onde era esse sítio, para levar uma cesta básica lá eventualmente. Meu irmão comprava um monte de coisa, porque eles não tinham geladeira, eles não tinham... Pra vocês terem uma ideia, na casa deles tinha apenas uma única caneca de alumínio. Uma cadeira. A cama era a cama de como é que chama? Enfim, eles eram extremamente pobres. Extremamente pobres. E aí quando meu irmão ia levar cesta básica lá, ele comprava um monte de coisa defumada, carne seca, esse tipo de coisa que não precisava de geladeira, e levava para eles. Eles comiam praticamente nada, extremamente pobres, extremamente humildes. E a carriola ficava estacionada lá no quintal da casa. E era com essa carriola que eles viajavam cerca de 18 quilômetros para ir na casa da minha mãe para pedir as coisas. E isso foi de uma forma tão incrível que hoje eu sinto vergonha de mim mesmo por ter pensado tudo aquilo que eu pensei durante tanto tempo. E eu sinto vergonha de mim.
porque quando eu penso em tudo que minha mãe fez por essas pessoas, eu só admiro a minha mãe e fico imaginando que enfim, eu fico imaginando como eu tenho que aprender tanta coisa ainda, como eu tenho que aprender as coisas, como eu sou uma pessoa ridícula nesse sentido, né? É lógico que nessa situação poderiam ter duas vertentes, uma que foi a que aconteceu, que eram pessoas que realmente precisavam, não eram pessoas de má índole, eram pessoas de boa índole, muito pobres, que calharam de ir até a casa da minha mãe. Como eles chegaram lá a primeira vez, eu não sei. Mas poderiam ter sido pessoas de má índole. Mas aí cabe a gente confiar, né, em por que Deus, como é que Deus engendra as coisas e as coisas acontecem do jeito que acontecem. Hoje eu sempre, quando eu penso na minha mãe, eu lembro desse senhor, né, e da esposa dele. Eu tenho certeza que eles devem ter recebido, se encontrado com a minha mãe lá, em alguma dimensão, né? Quando a minha mãe passou, provavelmente. Se não se encontraram, vão se encontrar com certeza, porque a minha mãe era uma pessoa assim, né? E por que eu estou falando isso tudo? Porque eu já estou com 50 anos e de tanta coisa que eu vi na minha vida, isso é uma coisa que eu sempre lembro, porque foi realmente forte e realmente impactante na minha vida e mudou meu jeito de enxergar as coisas e enxergar a vida, simplesmente pelo exemplo. Então, assim, eu tenho vergonha de mim às vezes, porque quantas vezes eu briguei com a minha mãe acusando aquelas pessoas que eram inocentes, eram pobres, eram necessitadas de verdade, e eu sinto vergonha disso. Eu sinto vergonha. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas coisas eu já vi na minha vida, e isso é realmente uma coisa importante. Isso realmente é uma coisa importante que aconteceu na minha vida, porque realmente mudou a trajetória dela, né? E obviamente isso tem tudo a ver com caridade. E veja, não é uma caridade minha, entende? Não é algo que eu fiz, mas é algo que eu vi acontecer. E eu fico muito, ao mesmo tempo, lisonjeado de ter a minha mãe como a minha mãe era, né? De saber que essa era a minha mãe. E esse foi o exemplo que ela me deu. Eu fico imaginando você lá na espiritualidade, em algum lugar, e chegando, por exemplo, o Chico Xavier da vida, chegando o Divaldo Franco, chegando, sei lá quem, né? Um monte de gente boa, de exemplos bons que tem por aí, às vezes uns anônimos, às vezes uns nada famosos, né? Nada conhecidos, mas eu fico imaginando, né? Que inveja a gente teria desses seres, dessas pessoas que fazem esse tipo de atividade, né, gratuitamente pelos humanos. Isso vão desde agentes de saúde, que são anônimos, né, são pessoas que estão por aí, que nem, por exemplo, outro famoso, esse é famoso, né, o padre Júlio Lancelotti, também, que é importante citar. Tantos outros seres que praticam a caridade, né? E que obviamente inspiram a gente. É óbvio que a gente vive numa época em que a gente precisa desconfiar de todo mundo, porque infelizmente tem muita gente por aí, né, com má índole. Mas ao mesmo tempo, é como eu disse para vocês, né? De todas as casas assaltadas no bairro, a da minha mãe nunca foi assaltada, mesmo ela não se importando com a segurança da casa. Por que isso? Então, como existe uma mágica incrível, né? Uma mágica incrível da caridade. E como isso são, né? Como essas são histórias que nos inspiram, né? E que obviamente a gente tem que aprender com elas, né?
A gente tem que aprender com essas histórias, se inspirar nelas, porque realmente... Até porque daqui a pouco a gente sai daqui, né? E aí quando a gente sai daqui, o que a gente vai levar nisso aqui? O carro não é, a casa não é, a empresa não é, né? Então que a gente reflita sobre isso, tá certo? Vamos aproveitar o ensejo aqui então e fazer uma prece pelas pessoas pobres. Vamos lá? Independente da situação delas, para as pessoas pobres. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Vimos a partir desta pedir que vós, os bons espíritos, usem essas vibrações em favor das pessoas mais pobres, que passam por necessidades, que vivem à margem da sociedade, seja passando necessidade, carência, fome. Que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar a atingi-las com essas vibrações positivas e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Dando sequência à nossa leitura do livro Cirurgia Moral, estou na página 37, capítulo 9, Como viver com os outros. A ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que precisamos desse intercâmbio para viver. A lei nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. A própria vida perde o sentido se nos isolarmos das criaturas. Elas têm algo que não possuímos e nós doamos a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. Vemos nisso a presença de Deus levando-nos ao amor de uns para com os outros, e assim aprendemos a amar por amor. A sociedade cada vez mais se aprimora desde quando seus membros passam e se respeitar mutuamente, entrosando as qualidades e desfrutando da fraternidade na convivência. A sociedade é, pois, a flor do aprimoramento humano. No entanto, essa sociedade não pode existir sem o lar. Ela se desarmoniza-se. Não, entende? Está errado aqui, ó. Ela se desarmoniza se deixar de existir a família, que é o sustentáculo da harmonia que pode ser desfrutada pelos homens em todos os rumos dos seus objetivos. Se queres paz em teu lar, começa a respeitar os direitos dos que convivem contigo. Se romperes a linha divisória dos direitos alheios, afrontarás a tua própria paz. Quem somente impõe suas ideias passa a ser joguete dos pensamentos dos outros, às vezes sem perceber. Estuda a natureza humana pelos livros e pela observação que a experiência te dirá os caminhos a tomar e a conduta a ser seguida. Vê como falas a quem te ouve e como ouves a quem te fala.
E nesse autoaprendizado as lições serão guardadas em lugares que a vida sabe cuidar. Não gastes o teu tempo em palavras que desagradam, nem em horas de silêncio que te desapontam. Procura usar as oportunidades do bom senso que equilibra a alma. Procura conversar com os outros na altura que eles já atingiram. Isso não é disfarce, é respeito às sensibilidades. É sentir-se irmão de todos e todas as faixas da vida. Ao encontrares uma criança, não passas a ser outra para que ela te entenda. Assim deves fazer nas dimensões da vida humana em que te encontras. A felicidade depende da compreensão, que gera caridade, que gera amor. Conviver com os outros é realmente uma grande ciência. É a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusamos, atrofiamo-nos. E disso temos provas, observando as plantas que frutificam mais em conjunto, as pedras que dão mais segurança quando amontoadas, e os animais que sempre andam em convivência. Tudo se une para a maior grandeza da criação. Essas lições não são somente para encarnados. Os espíritos na erraticidade igualmente obedecem a essa grande regra de viver bem. Nós nos unimos em todas as faixas a que pertencemos no entusiasmo do bem, que nos dá a vida. Aprendemos, pois, a conviver, a entender, a respeitar os nossos irmãos que trabalham e vivem conosco, que tudo passará a ser, para nós, motivo de felicidade, onde enxergaremos somente o amor. Contrariar as leis que nos congregam é desagregar a nossa própria paz. E para aprender a viver bem com os outros, necessário se faz que nós eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável no reino do coração. Claro, direto, limpo, né? E como a gente tem se dedicado pouco a estudar essa ciência, né? A ciência do convívio, né? Especialmente porque nós estamos vivendo uma época bem tumultuada, bem turbulenta, né? As pessoas estão cada vez com menos paciência, com menos disponibilidade para os outros, com menos empatia, né? E isso porque naturalmente a quantidade de estímulos que nós recebemos todos os dias para tomarmos certas atitudes realmente estão nos esvaziando, né? A gente está cada vez mais ocupado demais, tenso demais, preocupado demais, né? Especialmente porque com tanto estímulo que a gente recebe, a gente não está tendo a calma necessária de escolher o caminho correto a seguir. Ah, mas qual que é esse caminho correto a seguir? É o caminho da moral? Não, não é o caminho da moral. Mas é aquele caminho que satisfaz o seu ego. É aquele caminho que te ajuda a se sentir bem. Esse é o caminho correto que você deve seguir. Ainda que não seja o melhor segundo os olhos do outro, dos vizinhos, dos pais, não importa, esse é o teu caminho. E é importante que você faça esse teu caminho para que você se desenvolva, que você aprenda. Não adianta eu tentar te isolar de uma determinada situação, tentando fazer com que você evolua, porque se você estiver isolado, você está congelado, como se estivesse num quadro, como se estivesse num aquário, você não está exposto à evolução. E para evoluir a gente precisa combinar, a gente precisa se misturar, a gente precisa se envolver. A vida é movimento. Não dá para ficar super protegido, super enclausurado, super cercado, super blindado, né? Porque de fato a gente
está usando mal o nosso tempo de evolução. E eu acho que nesses embates que a vida nos proporciona, a gente obviamente tem as oportunidades que necessita para a gente refletir e escolher melhor o nosso caminho. O caminho que vai fazer bem para nós, que vai fazer a gente se desenvolver, evoluir, né? E aí, obviamente, eu acho que o grande equilíbrio, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, por isso que tanta ansiedade, tanta depressão, né? É porque a gente, como eu já disse, está tendo estímulo demais. É muita tela hoje em dia, muita notícia, é muito tudo. A gente se preocupa com coisas, hora do quintal de casa, hora da pia de casa e hora da Rússia, hora da China, hora sabe? Tem um negócio que me fez decidir parar de assistir televisão alguns anos atrás, que era o seguinte, né? Você ficava assistindo aqueles programas de televisão de crimes, né? Porque o meu pai gostava de ver esse tipo de programa. E aí eu ficava só notando que era assim, né? O cara pegava um assassinato em São Paulo, aí pegava uma violência lá no Piauí, aí pegava outro no Espírito Santo, pegava outro no Mato Grosso, pegava outro em Minas Gerais, depois vinha para São Paulo de novo. Ou seja, necessariamente não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa comunidade, mas para a televisão o que importa é o grau do crime, né? É a importância daquele crime. Então assim, você vai buscar notícia ruim porque você precisa colocar notícia ruim no ar. Então não importa se ela está em Minas, em São Paulo, no Rio, no Piauí, dentro do rio, em cima do espaço, não importa. O negócio é botar notícia ruim. E aí eu percebendo isso, eu falei, meu Deus do céu, então um lance aqui nesses tipos de programa é vomitar notícia ruim. E é isso que meu pai gostava de ver, porque meu pai não era uma pessoa violenta nem nada, mas ele ficava tão impressionado com esse tipo de coisa, que eu acho que é o que acontece com as pessoas. Elas ficam tão impressionadas com isso que elas, sabe, é quase um limite do acreditável, né? E aí as pessoas ficam vendo isso, né? E a gente fica retroalimentando isso, né? E você vê, às vezes você poderia ficar numa boa na sua casa, mas você está preocupada com o problema do outro, a vida do outro, o problema no outro país, a violência lá fora, não sei o que. E aí vem uma propaganda de segurança para você, porque é importante. Aí do carro você tem que fazer seguro, e aí para pagar o seguro do carro você tem que trabalhar muito mais. E aí, porque o mecânico vai te enganar, então é melhor você ter um carro zero do que ter um carro usado. Entende? Aí vai introjetando dentro de você uma série de necessidades que necessariamente não deveriam nem existir. E aí você acaba sendo escravo do sistema totalmente, né? Fica subjugado por esse sistema que foi criado para nos escravizar e para transformar a nossa vida num verdadeiro inferno. E se a gente não consegue se desvencilhar disso, a gente obviamente não pode viver bem, né? Enfim, essa reflexão poderia ir longe, tá? Mas eu vou parar com ela por aqui, porque a gente precisa seguir, tá certo? Vamos fazer uma prece por nós mesmos, então, pedindo aos bons espíritos que nos orientem, que nos deem a calma necessária, que nos façam encontrar um pouco de equilíbrio em nossas vidas, porque isso é o grande lance, é o grande virada de chave é essa, né? Com paz de espírito a gente pode ir muito mais longe. Vamos lá? Queridos amigos, Pai de infinita bondade e amor, nós pedimos humildemente que os bons espíritos continuem insuflando em nós ideias positivas, que nós possamos
ter a paciência e a calma de absorver esses conhecimentos, escolhendo o melhor caminho para as nossas vidas, acalmando os nossos espíritos, se desvencilhando desses estímulos negativos que poluem a nossa imaginação, o nosso raciocínio e que ofuscam a nossa paz. Por isso pedimos humildemente que os bons espíritos possam usar dessas nossas vibrações e que um pelos outros nessa egrégora nós sejamos abençoados. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pergunta decisiva, na página 220. Você é capaz de influenciar o mundo? A melhor maneira de fazer isso é transformar a si mesmo. Além da conscientização sobre as questões ambientais e sociais, você deve tratar de ser verdadeiramente feliz. Porque a felicidade vai se expandindo como uma onda de luz. Você deve contribuir para o planeta fazendo a pergunta: onde está a felicidade? Sem comentários, né? Aí a gente faz essa pergunta lá pelas 3 da manhã. Tá certo, gente? Bom tê-los aqui, que a gente possa se ver em breve aí em mais um Evangelho no Lar. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.